A exposição que faço agora se constitui como um discurso sobre a educação como uma das muitas agências de controle e tem, na medida das contingências que a possibilitaram, a qualidade estilística denominada como narrativa em primeira pessoa. Eu escolho esse formato para exercício do que se chama, no campo do behaviorismo, de comportamento verbal, em que pese eu observar aqui o que a tradição cartesiana consolidou como estruturação textual científica quanto a objetivos, metodologia, fundamentação teórica e tudo mais que se articula desde um projeto de estudos até os seus produtos finais, eu me esforçarei para que não se perca o caráter pessoal deste meu comportamento. Sei que minha submissão à aprendizagem na comunidade verbal acadêmica me impôs autorregras na escrita e na comunicação oral, e percebo, já nas poucas frases que enunciei agora, o quanto a narrativa em primeira pessoa me soa estranha. Pois bem, elaborarei aqui o que se constitui mais como um relatório de estudos. Eu me comportarei de tal maneira que os conteúdos presentes neste meu relato sejam ao máximo possível compreensíveis para o meu espectador, a quem submeto meu comportamento verbal, bem como o seu conteúdo à apreciação e julgamento. Não me interessa que este meu comportamento público assuma função estimuladora nas contingências em que nos encontramos, embora tanto eu quanto o meu espectador mais informado saibamos que, uma vez admitido no seu ambiente, o registro que aqui segue do meu comportamento verbal desencadeará nele algum, mesmo que mínimo, comportamento. A fim de organizar o meu pensamento, o meu comportamento incluirá expressões verbais explicativas sobre as expressões agência de controle, comportamento social, autorregra, regra, comportamento verbal, aprendizagem ou modelagem. Procurarei referências para o entendimento dos conceitos em obras de Burrus Friedrich Skinner, sempre estimulado pela inferência de que os mesmos me proporcionarão uma interpretação da educação tal como se materializa em modelagens que visam a elevação qualitativa dos comportamentos de alunos em ambientes escolares. Nisto, considero a educação como uma agência de controle. Expressadas minhas considerações sobre método, objetivos e fontes, começo agora a desenvolver o meu pensamento sobre o objeto que me foi permitido escolher: a educação como agência de controle no contexto da pandemia da Covid-19. Entendo que cabe aqui fazer uma distinção entre educação informal e educação formal, por dois motivos: porque abordarei a ambas as formas de educação no contexto da pandemia da Covid-19 e porque também em ambas se evidencia controle, comportamento social, comportamento verbal, regra e autorregra. A educação informal ocorre em ambiente desprovido dos arranjos pedagógicos que caracterizam a educação formal. Assim, a educação informal é marcada pelas contingências próprias das comunidades verbais domésticas, familiares e socialmente imediatas, abrangendo uma série de agências como os meios de comunicação social e a religião, por exemplo. A educação formal, por sua vez, pauta-se por contingências cientificamente e tecnicamente controladas e tem na escola o seu locus excelente. Eu concordo com os que afirmam que não é possível estabelecer juízo de natureza moral para diferenciar uma como boa e outra como ruim. Entendo que são diferentes e igualmente importantes. Porém, quando se estabelece um critério ligado à preservação da própria vida, como é o caso do que ensinar e aprender, ou da modelagem necessária diante de uma pandemia como a atual, da Covid-19, o ambiente escolar tem primazia em relação aos ambientes domésticos. Isto porque o cuidado com a vida individual e coletiva
requer importantes comportamentos individuais e sociais autorregrados, com base no que se comprovou objetivamente eficaz sob regramento científico. Declaro que é de minha decisão que convém melhor situar a questão no quadro conceitual. No regramento do behaviorismo radical, a análise do comportamento tem como objeto de estudo a ação de organismos individuais. Skinner publicou que é sempre o indivíduo que se comporta, e se comporta com o mesmo corpo e de acordo com os mesmos processos usados em uma situação não social. Diante deste evento público, entendo que o comportamento social pode ser compreendido a partir do que é o comportamento individual, classicamente definido ou regrado como interação entre um organismo e o seu ambiente histórico e imediato. Porém, novamente atento ao que diz Skinner, entendo que o comportamento social é caracterizado pelo comportamento de duas ou mais pessoas em relação ao ambiente, podendo ser incluída no ambiente, como elemento estimulador, uma outra pessoa. Prossigo, tratando agora de comportamento verbal. Este abrange todo o comportamento comunicativo que, uma vez materializado como evento público, influencia o comportamento de outras pessoas. Comportamentos comunicativos envolvem toda sorte de uso da palavra falada ou escrita, de gestos corporais, de expressões faciais, de interjeições, enfim, toda ação humana capaz de proporcionar entendimento, dúvida, cuidado, enternecimento, solidariedade e o inumerável conjunto de feeling em outros sujeitos, quer tais sujeitos publiquem ou não o quanto o comportamento verbal a que foram expostos os eliciou ou o quanto teve peso nas contingências em que estão envolvidos. A escola, enquanto ambiente histórico e imediato, alcança a modelar comportamentos no sentido de proporcionar repertórios comportamentais mais complexos, justamente por reunir uma miríade de elementos estimuladores arranjados de forma regrada, como textos, cartazes, vídeos e professores, além de estimular e disponibilizar meios para comportamentos verbais públicos falados, escritos, gestuais e outros. Embora saber coisas seja, per se, um comportamento, tal comportamento de saber não pode bastar-se a si mesmo, mas sim servir contingencialmente ao desenvolvimento de repertórios comportamentais complexos. Isto significa que o arranjo do ambiente escolar envolverá comportamentos como informação e ação, desde seus temas curriculares até seus objetivos político-pedagógicos. Em outras palavras, conteúdos como informações biológicas sobre o novo coronavírus, sobre formas de contágio e risco de óbito por Covid-19, sobre inexistência de vacinas e insuficiência de estrutura hospitalar, sobre comportamento preventivo e sobre a mensuração da pandemia por curva de contágio devem ser organizados de forma regrada, visando a modelagem. E esta, por sua vez, pode ser explicada como processo gradual de modificação de respostas através de estratégias de reforço, que envolvem alterações controladas no meio. Tais respostas compõem repertórios comportamentais complexos, como, por exemplo, o que se manifesta publicamente no contexto da pandemia da Covid-19. E aqui está um objetivo político-pedagógico. Mediante decisão e prática de distanciamento social, de uso de álcool em gel e de máscara protetora. Passo agora a expor meu entendimento do mesmo processo, lançando mão dos conceitos de regra e autorregra, embora já os tenha considerado anteriormente.
o que demonstra, mesmo na particularidade da presente exposição, a organicidade conceitual da teoria behaviorista. Por já ter usado os conceitos, me contento agora com sua definição sumária. Regras são elementos comportamentais advindos do meio, como lições, pautas, instruções e conselhos. Autorregras são internas, concordantes ou discordantes de regras emitidas do ambiente e pautam comportamentos públicos. Na escola, o ensino se pauta por regras e a aprendizagem se constitui como desenvolvimento de autorregras. Como o ambiente escolar difere e se choca com os repertórios próprios dos ambientes de educação informal, a autorregra poderá ser um comportamento mantido ou modificado após sopeso de conteúdos. No caso da pandemia da Covid-19, os comportamentos autorregrados poderão ser displicentes ou cuidadosos frente ao risco de contágio, embora a educação escolar, como agência de controle, vise comportamentos complexos manifestados como cuidado ou como prevenção de contágio. Após fazer considerações, dando a tal comportamento o caráter de evento público possível nos limites das contingências que o proporcionaram, passo agora a uma conclusão. Tratei aqui sobre as funções básicas da modelagem escolar no contexto da Covid-19 em pandemia. Inserir os alunos em novas comunidades verbais, a fim de que desenvolvam comportamentos complexos, qualitativamente mais apropriados à preservação da vida. Ao cumprir tais funções, a educação escolar se constitui como uma agência de controle atenuadora e mesmo extintora de comportamentos adquiridos em contingências de ambientes domésticos não condizentes com a necessidade de preservação da vida ora requerida. O caráter de controle das ações escolares se revela por seus regramentos, os quais se constituem, ao mesmo tempo em que determinam, comportamento operante por parte dos professores que organizam o ambiente favorável a um contexto modelado e mantido por consequências imediatas, como avaliações pedagógicas, imediatas como a preservação da saúde e da vida, com a adoção de comportamentos preventivos.